Vamos abrir as nossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 1. E vamos, primeiramente, se tivermos tempo, vamos seguir. Vamos apenas ler o versículo 3, 4, 5 e 6, está bem? Se tivermos tempo, continuamos. Se não tivermos tempo, ficamos. Não vale a pena seguir muito se não tivermos tempo de explicar tudo. E gostaria de fazer um estudo textual, pegando precisamente em cada uma destas palavras, analisando o seu significado. E o título da mensagem nesta manhã é A Bênção de Deus sobre nós. Amém? A bênção de Deus sobre nós. Eu sinto-me abençoado por Deus. Quem é que pode dizer o mesmo que eu? Eu sou abençoado por Deus. Aleluia. É tão bom nós sentirmos a bênção do nosso Pai Celestial sobre as nossas vidas. Não há coisa melhor. Amém? Os irmãos já encontraram? Então vamos ler a bendita palavra do Senhor. Diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Amém. Meus amados irmãos, o primeiro ensino que encontramos neste versículo 3 é que nós, os salvos, nós, os filhos de Deus, nós, os crentes, temos a obrigação de bendizer o nome do Senhor. O que é bendizer? Bendizer é falar bem. Bendizer é dizer coisas agradáveis. Bendizer é dizer coisas certas, reais, autênticas. E quando, por exemplo, nós estamos a dizer para Deus: Deus, Tu és bom, Deus, Tu és amor, Deus, Tu és misericordioso, Deus, Tu és eterno, Deus, Tu és onisciente, omnipotente. Nós estamos a falar coisas certas acerca de Deus. Quando estamos a dizer que Deus é aquele que perdoa os nossos pecados, então nós estamos a dizer que verdadeiramente confiamos nele com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, e sabemos que só Ele pode perdoar os nossos pecados. Por outro lado, há pessoas que maldizem a Deus. Isso não é com palavras textuais, pode ser através de atitudes. Há muita gente que diz: mas eu não falo mal de Deus. Pois não, mas as suas ações fazem com que as pessoas falem mal de Deus. Irmãos, nós temos que ter cuidado com as nossas ações. Há muita gente que quer manter uma forma, pensando que é mantendo essa forma, talvez de uma postura, de semblante, talvez uma maneira de andar, de vestir, que é a única coisa que Deus quer ou deseja. Mas é importante as nossas palavras, as nossas atitudes, as nossas ações perante o Senhor. Que importa dizer que eu amo ao Senhor, se depois eu não obedeço à sua palavra? Há hoje muita gente que diz: eu amo a Deus. É muito fácil dizer eu amo. Mas depois as atitudes, as palavras, as obras demonstram precisamente que a pessoa não ama. Então, meus irmãos, o Senhor quer ser o Senhor quer que nós possamos
bendizê-lo através dos atos diários que praticamos no lugar onde nós estamos. Bendizer a Deus não é apenas dizer, Senhor, eu te bendigo. É com os meus gestos estou a bendizer ao Senhor. É com as minhas atitudes estou a bendizer ao Senhor. O apóstolo Paulo está a falar aqui concretamente à igreja de Éfeso. Ele foi o fundador desta igreja. Pensa-se que João, o apóstolo João, foi também pastor nesta igreja mais tarde. E quando Paulo está a escrever, Paulo está a recordar alguma coisa muito importante. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E onde reparar que neste versículo nós encontramos 3 vezes, digamos assim, a palavra abençoar, ou bendito. Temos o bendito, abençoou e bênçãos. É interessante o ênfase. O ênfase vai única e exclusivamente para Deus. Porque o único que nos pode abençoar é Deus. Antes havia um costume, hoje eu não conheço esse costume. Meu pai, a sua bênção. Aqui em Portugal eu acho que já não se usa. Mas no passado, um passado já um bocado remoto, eu não vivi esse passado, prontos, e não vivi. Eu não me lembro de eu chegar ao pé do meu pai e pedir-lhe a bênção. Já não é do meu tempo. Mas o meu pai com o seu pai, isso já era costume. Mas era bonito. O filho querer a bênção do pai, porque a bênção é como a aprovação também. E é bom que nós tenhamos todos a aprovação de Deus sobre as nossas vidas. E quando eu estou a dizer a bênção pai, eu estou a dar importância a quem? Ao meu pai. Agora imagina se estamos a falar de Deus. Quando eu estou a pedir a bênção a Deus, eu reconheço que o único que me pode abençoar é Deus. E não há dúvida. O único que verdadeiramente nos pode abençoar. E não só pode, tem-nos abençoado. É Deus. É Deus. E diz que nos abençoou com todas as bênçãos. É interessante que quando o português fala de todas, já não consigo acrescentar nada mais. Todas são todas. Não dá para você arranjar outra palavra em português para colocar sobre ela. Todas inclui tudo. E eu preciso e vocês precisam de todas as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Amém? E eu desejo toda a bênção de Deus sobre as vossas vidas. Eu quero que vocês sejam abençoados. Desejo. Mas eu também quero ser abençoado por Deus. Ou seja, eu não desejo só para vocês, porque eu também preciso da bênção de Deus. Ou seja, todos nós precisamos das bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. E repara aqui a esfera da bênção. Bênçãos espirituais. Sabe, hoje as pessoas andam à espera de bênçãos materiais. Há pessoas que apenas estão preocupadas com a terra. E esquecem-se que a eternidade é muito mais do que o tempo que nós vivamos aqui. Qual é o valor que nós damos à dimensão espiritual? Ainda ontem na brincadeira nós vinhamos numa viagem e o carro vinha assim meio, pronto, a dar problemas, não é? Nós estávamos a falar, toda a gente diz que o Senhor venha, mas depois cada um quer ir o mais tarde possível, não é? Somos sinceros todos nisto, não é? Nós dizemos, Senhor vem, mas depois dizemos, mas se nos deixares ficar cá mais um bocadinho. Menos mal que o Senhor até conhece às vezes a nossa... eu ia dizer uma palavra muito forte, eu não diria hipocrisia, mas às vezes nós nisso estamos a dizer ao Senhor, vem, 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 mas também dizemos, Senhor, mas eu gostaria de ficar mais um bocadinho. Os irmãos não fazem isso, pois não? Sou só eu, não é? Menos mal que Ele é um Pai tão bom que Ele sabe que nós falhamos nisto.
A não ser que a pessoa já não tem mais nada para fazer, já está farta de viver e essa sim está desejosa de sair. Mas enquanto temos alguns objetivos, ainda temos algumas coisas. Mas irmãos, o que eu quero vos dizer é que nós temos que valorizar o que são as bênçãos espirituais. Eu não estou a dizer, irmãos, que é lícito nós termos bênçãos materiais e Deus dá bênçãos materiais. Se nós nesta manhã fôssemos abrir o tempo de antena, como se diz, para que cada um contasse bênçãos espirituais que tem recebido, quem é que aqui ainda não recebeu bênçãos espirituais? Não recebeu! Oh. E quem é que recebeu? E materiais? Quem recebeu materiais? Todos. Mas sabe, qual é o valor que nós damos? Nós damos às bênçãos espirituais. Porque é que Jesus disse aos seus discípulos, mas buscai primeiramente o reino de Deus, que o reino de Deus, lembra-se o que é o reino de Deus? Espiritual. Irmãos, o Senhor Jesus não veio fundar um reino material. Por isso ele não precisava de soldados, de guarda-costas, de um exército. Jesus nunca precisou de ter guarda-costas a defender-lhe as costas. Porque quem defendia as costas de Jesus era o Pai. Eu digo, se Deus não defender as nossas costas, ninguém nos vai defender as nossas costas. Mas uns guarda-costas para alguns, se calhar sim, pela vida torta deles, precisam de andar com os guarda-costas porque a consciência anda pesada. Mas meus irmãos, quando Deus está em nós, se Ele não guardar as costas, a frente, a traseira, a cabeça, os pés, estamos perdidos. Agora, bênçãos espirituais. As bênçãos espirituais são muito mais importantes que as bênçãos naturais ou as bênçãos materiais. E nós temos que nos preocupar primeiramente em buscar o reino de Deus e a sua justiça. E depois a Bíblia diz que as demais coisas... Sabe quais são as demais coisas? São as bênçãos materiais. Mas há pessoas que trabalham ao contrário. Querem receber as bênçãos materiais, mas não querem nada a ver com as bênçãos espirituais. E depois não recebem. Mas quanto mais você e eu desejemos as bênçãos espirituais, mais Deus nos vai dar as bênçãos materiais. Mas as bênçãos materiais não são para nós nos perdermos. Porque Deus não dá nada para nós nos perdermos. Dá-nos algo para nós também podermos abençoar a sua obra, abençoar outros que necessitam e certamente ter aquilo que precisamos. Por isso a Bíblia diz, dá-nos o pão nosso de cada dia. Há poucas semanas eu falei disso, o pão nosso cada dia dá-nos hoje. Mas há pessoas que querem o pão para o mês completo. E depois o pão fica bolorento. Claro, quando você guarda o pão muitos dias, fica bolorento. E agora pior ainda. Há uns anos as pessoas tinham o pão, não era uma semana, e o pão ainda se aguentava. Agora não, fica verde. É dos produtos que põem no pão. Tudo é falsificado hoje. Mas quando eu estou preocupado, Senhor, primeiro o teu reino, primeiro a tua vontade, primeiro a esfera espiritual. Mas sabe, às vezes os crentes trocam e primeiro querem a bênção material. É por isso que há aí muita gente que anda atrás dos milagres só. Em vez de seguir a Cristo porque o ama, porque Ele é tudo para Ele, não, quer buscar apenas para receber. Mas sabe uma coisa, quanto mais nós damos a Deus, mais Deus nos dá a nós. E a primeira coisa que temos que dar a Deus é a glória, a honra, o louvor, a adoração. Sabe que há pessoas que levam tudo do dar só dinheiro. Não. O dar uma atitude positiva, o chegar ao pé de uma pessoa e orar por ela, o falar de Jesus, o dar um abraço, o dar uma palavra de ânimo, o dar um copo de água a uma pessoa necessitada. Está a entender? São ações que estão a glorificar o nome do Senhor. Sabe, hoje em dia, nós temos muita classe de pregadores. E sabe, nós podemos usar várias formas, várias maneiras. Eu podia ser um pregador que utilizava o que sei para vos enganar. Mas sabe uma coisa? O Deus a quem eu sirvo não me permite isso. E o caráter que eu tenho também não me permite. E sabe, se nós quisermos, arranjamos formas e maneiras. O ser humano é a pessoa mais pródiga em conseguir formas e maneiras de enganar os outros. Por isso é que há aí muita gente a enganar hoje.
E sabe, às vezes falando a verdade, vivendo a verdade, sendo a verdade, há pessoas que não gostam da verdade. E eu tenho aprendido uma coisa em mais anos de vida, mas em 40 anos de ministério, é que há gente que gosta mesmo de ser enganada. Sério. Os irmãos pensam que isto é mentira? Os irmãos vejam com tantos escândalos e coisas que há por aí em certos lugares e as pessoas estão lá na mesma. Sabe, eu geralmente quando vou a um restaurante e dão má comida, eu não volto lá. Quando me enganam, enganam-me uma vez. À segunda não me enganam, só se eu for parvo. Também já me têm enganado uma segunda vez, porque eu ainda dou a oportunidade de ser parvo. Mas como alguém disse, foi um pastor meu amigo, que já está na reforma, disse-me assim, pastor Paulo, é melhor que me enganem a mim do que eu engane alguém. E é verdade, é uma filosofia interessante. É melhor que alguém me engane a mim ou que engane assim do que você engane alguém. Não engane ninguém, por favor. Então, irmãos, falar primeiro de bênçãos materiais sem primeiro falar de bênçãos espirituais, alguma coisa está errado. Primeiro são as bênçãos espirituais. A alma é espiritual. Deus pagou um alto preço pela minha e pela tua alma. E nós temos que valorizar o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Como? Bendito seja o teu nome, Senhor. Bendito seja o teu nome porque tu me deste a salvação. Bendito seja o teu nome porque tu me deste o perdão dos meus pecados, deste-me a vida eterna. Bendito seja o teu nome. Aleluia. Como também nos elegeu. Este tema da eleição é um tema muito complexo. E é um tema complexo não da parte da Bíblia, mas da parte dos homens. Porque há homens que fazem doutrinas facilmente pegando em palavras. E o homem, por si mesmo, já é filósofo. E o homem, quando começa a filosofar, quer ser melhor que o outro. Então arranja maneiras, arranja fórmulas, arranja atitudes, arranja métodos, eu lá sei, faz tudo possível. Mas quando nós lemos com atenção a palavra de Deus, porque a palavra de Deus completa-se a si própria. Se há um versículo que não tem a luz suficiente, outros versículos dão-nos a luz para entender aquele versículo. E nós temos de ter muito cuidado, irmãos. É por isso que eu costumo, e desculpem-me dizer, quando a mim me diz, é que eu sou calvinista, eu sou arminiano, e eu costumo dizer, e não sou mais do que ninguém, eu prefiro ser bíblico. Porque Armínio foi um homem, Calvino foi um homem, mas a Bíblia é a palavra de Deus. Também entendem o que eu estou a dizer? A todo que me serve andar aqui a seguir ideias de homens, quando eu posso ir à própria Bíblia e extrair aquilo que está claro. O problema é quando nós queremos ler entre linhas. E sabe que o ser humano gosta muito de ler entre linhas. Não está lá, facilita, não é? É como, e com respeito, não é, aos juristas que estão nesta sala, cada jurista tem uma interpretação, não é? E às vezes perante um grande bandido, há juristas que conseguem dizer que aquilo não é ser bandido. É apenas uma forma de estar na sociedade. Cada um interpreta como quer. Mas, irmãos, a Bíblia não é para ser interpretada como nós queremos, porque a Bíblia interpreta-se a si mesma. E eu costumo dizer, há uma ciência. Sabe o que é uma ciência? Ciência é uma coisa exata. Teoria é uma coisa que pode ser ou não ser. E há uma ciência que se chama hermenêutica. É uma palavra assim um bocado esquisita, não é? Hermenêutica. Então eu tenho que aplicar essa ciência à leitura e à interpretação das Escrituras. E quando eu aplico essa ciência, ela não vai dizer aquilo que eu quero que ela diga, mas ela vai dizer aquilo que o autor sagrado quer que diga. São duas coisas diferentes. Porque é verdade, se eu quiser, a Bíblia diz aquilo que eu quero. Eu posso forçar o texto. Eu posso anular o texto. Eu posso mudar o texto. Mas aquilo que o autor sagrado quis dizer continua lá. Porque a palavra verdadeiramente ela está a dizer. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Interessante.
Se é antes da fundação do mundo, é antes do ser humano existir. E quem é que existia antes da fundação do mundo? Deus, o Filho e o Espírito Santo. E são os três que dizem: façamos, plural, o homem à nossa imagem e semelhança. Então são eternos. Sempre existiram. E aqui está a dizer que há um propósito em Deus com o homem que nunca se alterou nem se altera. É que o homem, efetivamente, possa viver em plenitude, em certeza, o homem possa viver com Deus, agradando-lhe em todas as coisas. Bem, mas alguns dirão, mas não foi bem assim. Tem razão. Quando o homem pecou, o homem ficou destituído da glória de Deus. Mas já Deus também, antes da fundação do mundo, tinha o seu objetivo. Era enviar o seu Filho para salvar-nos. O homem não conseguiu, o homem não pôde, mas Deus tinha a solução e tem a solução para cada um de nós e providenciou-nos um Salvador. Então há um propósito eterno para com o homem. A Bíblia diz, e vocês conhecem este versículo muito bem, Deus quer que alguns homens... Deus quer que todos os homens, ou seja, toda a raça humana. A palavra homem, e aqui as feministas, se há aqui alguma feminista, lamento dizer-lhe que eu não vou alterar a Bíblia por causa disso, porque quando a Bíblia fala de homens, está a falar de homem e mulher, está a falar de ser humano, pessoa nascida, pessoa viva. Eu não discuto, porque sabe uma coisa, eu nem sou machista, apesar que às vezes tenho tendências machistas e tenho que pedir perdão a Deus e transformá-las, não é? Vocês, os homens, não. São todos gente que não tem esses problemas. E as mulheres também não têm problemas em ser feministas, pois não? Não têm. Todas temos que lutar. Sabe porquê? Porque nem o femininismo, nem o machismo são bíblicos. O amém foi muito fraquinho. Querem que eu diga outra vez? Nem o feminismo, nem o machismo são bíblicos. Deus quer que tu sejas mulher e Deus quer que tu sejas homem. Até temos aí o homem ao máximo, não é? É um curso para homens. Homem ao máximo. Não tem nada a ver com machismo, por favor. As mulheres não pensem que esta expressão homem ao máximo. Não, o homem deve ocupar o papel espiritual que Deus lhe entregou e a mulher deve ocupar o papel espiritual que Deus lhe entregou. O grande problema é que hoje há uma troca de papéis muito grandes. E por causa da troca de papéis, nenhum cumpre as suas funções. E depois andam a guerrear-se uns contra os outros. Mas quando cada um de nós cumpre os seus papéis, as coisas funcionam. Agora, quando eu quero ocupar o lugar do outro e o outro quer ocupar o meu lugar, as coisas estragam-se todas. E de acordo com a Bíblia, há papéis que nós devemos desenvolver, trabalhar para eles, para o nosso bem espiritual, para o bem da nossa família, para o bem da igreja, para o bem da sociedade, para o bem de todas as coisas. Então diz aqui que nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para quê? Há um propósito de Deus para a vida de cada crente, de cada nascido de novo, que é isto: fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele em amor. Santos. Esta é uma palavra que a Igreja Católica estragou toda. Porque santo é uma pessoa perfeita. Nesse contexto. Não. Santo na Bíblia é uma pessoa separada. É uma pessoa dedicada a Deus. Quer servir a Deus. Quer viver para Deus. Está a entender? Não é uma pessoa perfeita. Já agora, há aqui alguém perfeito na sala? Ainda bem. Então eu identifico-me com vocês, que eu também não sou. Aleluia. É tão bom, não é? Está ali uma mão levantada, você... não, eu vi mal agora. É que estive de longe, vê-se mal. Não, santo é uma pessoa separada. E Deus quer que nós sejamos separados para quem? Para Ele, irmãos. A Bíblia diz que nós não podemos servir a dois senhores.
Tem que haver uma dedicação exclusiva para Deus. O que é que, na tentação de Jesus, o que é que, e nós falámos isto aqui há poucos dias, o quê? Que Jesus o adorasse. Mas sabe, o diabo ainda hoje quer que nós o adoremos a Ele. Veja lá, se Ele tentou Jesus, não nos vai tentar a nós? Ou você pensa que é melhor que Jesus? Ah, pastor, eu não. Não, o Pedro também dizia que não. Eu, Senhor, eu não. Pois não, negou Jesus 3 vezes. Mas ainda bem que Jesus o amou. E ainda bem que Jesus me ama a mim e vos ama a vocês. E nos ama a todos nós. E perdoa os nossos pecados. E dá-nos chance e oportunidade uma e outra vez. Uma vez eu cometi um erro, eu cometo erros, está bem? Escrevi e nesse artigo esqueci-me de mencionar uma pessoa. Então, o filho dessa pessoa telefonou-me e disse que aquilo que eu fiz era imperdoável. Assim, doeu-me. Doeu-me porque a mim também me dói, sabe? É que há pessoas que pensam que aos pastores não lhe dói nada. Pensam que somos super-homens. Mas nós somos iguais. Temos responsabilidade, devemos ser o exemplo. Isso eu tenho dito. E doeu-me tanto na alma que alguém me dissesse a mim, ou dissesse a vocês, isso é imperdoável. E sabe o que é que eu lhe disse? Ainda bem que Deus não me trata assim. Ainda bem que Deus não me trata assim. Se Deus me tratasse como esse homem, eu ia para as chamas do inferno. Ainda bem que Deus não vos trata a vocês nem a mim dessa forma. Senão estávamos todos mortos já há muitos anos. Ele conhece que somos pó. Ele sabe que somos fracos. Ele sabe que falhamos. Ele sabe que erramos. Por isso a Bíblia diz, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se algum de vocês pecar, advogado tendes para com o Pai, a Jesus Cristo justo, e Ele é a propiciação pelos vossos pecados, e não somente pelos vossos pecados, mas pelos pecados de todo o mundo. É fantástico. Esta palavra de João, na primeira epístola, quando o apóstolo, ele está a dizer uma verdade tremenda que alivia o nosso coração, alivia a nossa alma, alivia o nosso ser. Porque muitas vezes, talvez, irmãos, e estou a pensar no próprio Pedro, que depois de ter negado o Mestre, ele ficou tão triste. E talvez pensou, para mim já não há outra oportunidade. Como é possível alguém que me amou, alguém que sempre esteve comigo, alguém que me aconselhou, alguém que me avisou, e agora eu vou falhar ao meu melhor amigo? Eu não sei vocês, mas eu quando falho, a mim dói mais a mim e fico muito triste comigo mesmo. Mas sabe, nós temos uma sorte muito grande. É que apesar de falharmos, Deus continua a ser amor. E Deus não nos trata como nos tratam às vezes os seres humanos, que por eles cortariam imediatamente a nossa cabeça, que para eles não haveria mais uma segunda oportunidade. Mas uma coisa eu quero dizer, Deus dá-nos todos os momentos novas oportunidades. Então aqui a palavra de Deus, e Paulo está a dizer, para sermos santos e irrepreensíveis. Irrepreensível é aquela pessoa que faz tudo para que não mereça a repreensão. Ora, se nós obedecermos a Deus, significa que nós não vamos levar nenhuma repreensão. Vocês sabem que, por exemplo, num jogo de futebol há regras. Há ou não é? Se não houvesse regras, às vezes aquilo, e às vezes parece, mais um campo de boxe, não é? E regras
E as regras foram criadas para que ninguém abuse delas. Porque o jogo é de futebol, não é de luta livre. Correto? Também é um jogo de luta livre. Mas o luta livre também tem regras. Tudo tem regras na vida. E, meus amados irmãos, há muitas pessoas que se esquecem que Deus gosta que nós lhe obedeçamos. Há pessoas que estão mais preocupadas em dar sacrifício do que em obedecer. Mas Deus primeiro pede o nosso, ou a nossa, obediência. De que me serve a mim fazer muita coisa e ser um desobediente? Irmãos, irrepreensíveis. Ou seja, pessoas que não são repreendidas. Porquê? Porque tentam viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. E nós temos que nos esforçar. Os irmãos sabem que para nós fazermos a vontade de Deus, nós temos que renunciar a muitas coisas. A primeira coisa que nós temos que renunciar é à tentação. E todos os que estamos aqui somos tentados. Em diferentes áreas. Não há só uma pessoa aqui nesta sala que possa dizer: pastor, eu nunca fui tentado. Você é tentado continuamente. Mas a sua vitória onde é que está? É em você resistir à tentação. Jesus foi tentado. E nós somos tentados em tantas áreas da nossa vida. Áreas espirituais, áreas materiais, áreas físicas. A tentação é algo que está latente, está patente diante de cada um de nós. E ninguém vai para o inferno por ser tentado. Ninguém. Agora, se nós não resistirmos, por isso a Bíblia é clara: sujeitai-vos a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Há pessoas que não se querem sujeitar a Deus. Sabe porquê? Porque elas acham-se que são Deus. Cada dia mais nós estamos a conviver com um tipo de pessoas que se acham deuses. Foi a mesma atitude que o diabo teve no princípio, orgulho. Eu sou importante, eu sou alguém. Meus irmãos, quando nós achamos que somos alguém, que somos importantes, já perdemos tudo. Porque nós temos que ser humildes diante de Deus e uns com os outros. Nós dependemos de Deus, nós necessitamos de Deus. Se não fosse a graça de Deus, nem sequer estaríamos aqui nesta manhã. Se não fosse a graça de Deus, nem sequer respirávamos. Mas pela graça de Deus estamos em pé, e aquele que está em pé, olhe lá, não caia, diz a palavra de Deus. Nenhum de nós é superior a ninguém. Se estamos aqui é pela graça de Deus, e é pela graça de Deus que somos salvos, e é pela graça de Deus que recebemos as bênçãos do Senhor, e é pela graça de Deus que permanecemos nele, porque se ele retirasse a sua graça de nós, há muito estaríamos desfeitos. Mas eu agradeço pela graça de Deus que nesta manhã está sobre a tua vida, está sobre a minha vida, está sobre a sua igreja, está sobre o seu povo, porque é a graça de Deus acima de todas as coisas que nos enriquece. Aleluia. Porque é de reparar que mesmo as bênçãos materiais, tudo vai ficar cá. Tudo. Viemos nozinhos e vamos nozinhos. Ninguém leva nada. Ninguém leva nada. Então vamos buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Depois diz assim: e nos predestinou. Esta que é a palavra. Esta palavra tem muito que se lhe diga: para filhos de adoção. Há uma ideia que eu não estou de acordo com ela, que Deus destinou uns para a salvação e destinou outros para a condenação. Então isto é uma questão de dado. O dado é lançado ao ar, pique. Tu és salvo, tu és condenado. Seria um Deus injusto, não? Se a minha salvação depender de um dado, desculpem lá, eu não acredito num Deus desses. Então nenhum de nós sabe. Nenhum de nós sabe. Andamos todos aqui tontos da cabeça. Quem é que sabe que é salvo? Olha, eu sei que sou salvo. Quantos sabem que são salvos? Porque Jesus disse que todos aqueles que creem em mim serão salvos.
Agora eu tenho que permanecer nessa salvação com temor e tremor. Ou seja, a salvação da parte de Deus, claro que não se perde da parte de Deus. Deus, quando dá uma coisa, não retira. Mas espera aí, mas há uma condicionante. Qual é a condicionante? És tu. Se tu não obedeces, o que é que tu queres? Eu agora empresto o meu carro. Não vou emprestar o meu carro, para isso não empresto. E tu vais aí pela rua abaixo e decides, eu não vou parar. Tu podes decidir ou não podes. Começas a descer a estrada e diz, eu não vou parar. E o outro diz, não, eu vou parar porque está lá o stop. A mim Deus não me obriga a fazer, obriga-me. O senso, a lei diz que eu devo parar. Para quê? Para não matar ninguém nem ser morto. Então nós temos que entender esta coisa tão simples como esta. Então Deus coloca à nossa disposição a nossa vontade. Deus não força a minha vontade. Então quando a Bíblia diz que Deus quer que todo homem seja salvo e venha ao conhecimento da verdade, é que Ele quer mesmo. Mas sabe uma coisa? Há homens que não querem, há mulheres que não querem. Claro que Deus não pode obrigar ninguém. Deus não te obriga a segui-lo. Deus não te obriga a amá-lo. Deus não te obriga a seres um discípulo dele. É por isso que João 3,16 diz que todo aquele que crê e o quem não crê. Então que é Deus que condena ou é o homem que se condena? É o homem por não crer. Então não me venha a mim com essa ideia que Deus lança um dado, o dado cai e diz, Pastor Carlos, tiveste azar. Pastor Adelino, hoje tiveste sorte. Olha, irmão, eu viveria cheio de temor. Eu vivia sem certeza. Se eu dependesse desse tipo de salvação, eu todas as noites estava frito. Será que sou salvo? Será que sou condenado? Será que vou? Será que não vou? É como a roleta russa. Quando lhe põe a pistola na mão, tem 6 opções e numa delas está uma bala. E a pessoa vai faz. Está à espera. Vamos lá ver se sou eu agora. Passa feio. Passa o outro. O outro. Imaginem. Eu imagino, que eu nunca imaginei, porque não quero viver isso. Aquela pessoa que está com a bala lá a fazer traque. Já viu que Deus, se Deus nos usasse dessa maneira, dependesse da sorte? Que Deus seria esse, irmãos? Agora pergunto, de que serviria a morte de Jesus na cruz do Calvário? Se fosse assim, para que é que Jesus mandou Jesus a morrer na cruz do Calvário? Se depende da sorte, Jesus não ia dar o seu filho para morrer por nós. Estão aí, estão todos no... Oh, irmãos, por favor, a salvação é um ato da graça e da misericórdia de Deus para todo o homem, para toda a mulher, porque a Bíblia que diz que Deus amou o mundo, as pessoas, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, crês, é salvo. Não crês? Não foi Deus, fostes tu que te condenaste porque não quiseste. Fostes tu que foste pela rua abaixo e não paraste no stop. Como não paraste no stop, veio o carro e matou-te. A culpa é tua. Tens que parar, olhar para a direita, olhar para a esquerda, ter a devida prudência e depois seguir. E é assim que Deus faz. Por isso Deus quer que todo homem seja salvo e venha ao conhecimento da verdade. O grande problema, sabe, é que hoje há tanto teólogo que tem a mania que sabe. E eu ainda esta semana, eu às vezes venho assim no carro e tal, e a minha cabeça começa a dar a volta assim, ó Senhor, como é que é possível eu com a minha mentezinha limitada, com palavras limitadas, poder entender o amor, a linguagem de um Deus todo-poderoso, de um Deus todo, que sabe todas as coisas, mas sabe uma coisa, às vezes o ser humano atreve-se a ir mais além daquilo que deveria ir. Porque o ser humano sempre teve uma coisa, veja lá, é que tem que ser melhor que o outro. Isso está lá no gene. Ele fez assim, mas eu tenho que ser melhor.
E ele disse, mas eu tenho que ser melhor. Não te queiras comparar com Deus, por favor. Deus é o Todo-Poderoso. E mesmo assim Deus dá-nos capacidade, dá-nos inteligência, dá-nos coisas tão boas. Mas você não queira entender nas suas limitações um Deus ilimitado. Porque aquilo que você sabe de Deus é aquilo que Deus quis dar-se a revelar pela sua palavra. E eu dou graças a Deus porque Ele se revelou na sua palavra para conhecer o suficiente que eu tenho que conhecer acerca dEle. O que está na Bíblia para mim é suficiente para eu me salvar. Eu não preciso de nada mais para me salvar. Estão a entender? Agora o que vai ser lá? Há gente que tem mania do Apocalipse e lê entre linhas e fala daqui, fala dacolá. E eu digo, mas e quê? E quê? Por que você complica a vida tanto? Há gente que gosta de complicar a vida. Lá está aquela coisa do ser humano de saber, de compreender. Veja lá a Torre de Babel, a construir, era para chegar ao céu. Se eu chegar ao céu domino Deus, eu também sou grande, eu sou maior. E começaram a fazer a torre. Até que o Senhor mudou-lhes as linguazinhas a eles. E já ninguém sabia o que estava a fazer, ninguém sabia o que é que estava a falar, ninguém sabia nada do que estava. E aquilo estragou-se tudo. Uma só palavra de Deus e nós ficávamos todos assim. Mas mesmo assim, aqueles que dizem assim, se há um Deus que caia agora um trovão na minha cabeça. Ainda bem que Deus não manda trovões, senão havia aí muitos mortos. Você não entendeu que dizer isso é uma estupidez? Sabe porque é que Deus não atua assim? Porque Deus não é nécio. E Deus não faz caso dessas coisas, porque eu já vi muitas pessoas fazerem isso e depois converteram-se. Há muita gente que está aqui que não acreditava em Deus e por causa da misericórdia de Deus, do amor de Deus, da bondade de Deus, hoje são salvos. Já viu que é um privilégio tremendo que nós temos? Portanto, irmãos, Deus não nos trata como nós às vezes estaríamos dispostos a tratar os outros. Ele trata-nos com muito amor, com muita paciência, com muita calma, porque Ele sim que nos ama. Ele sim que nos ama com amor profundo. Filhos de adoção por Jesus Cristo. Vocês sabem que há os filhos naturais e há filhos adotivos. Mas uma vez que se tornam filhos, têm os mesmos direitos. A maioria das pessoas, especialmente do mundo católico romano, tem uma expressão que não é correta, que dizem, todos somos filhos de Deus. É mentira. Lamento dizer-vos, mas é mentira. A Bíblia diz que todos somos criaturas de Deus. Só a quem o recebe a Jesus é que se torna filho de Deus, porque automaticamente em Jesus somos feitos filhos adotivos. Somos adoptados por Deus como seus filhos. Daí a Bíblia dizer que filhos de adoção por Jesus Cristo. Se não fosse Jesus Cristo, jamais seríamos adoptados. Ou seja, o preço que Jesus pagou na cruz do Calvário foi também o preço da nossa adopção. O direito de agora sermos chamados filhos de Deus. Então, na cruz, há algo também fantástico, que é dar-nos a nós o direito de sermos feitos filhos de Deus. Segundo o seu beneplácito, ou segundo a sua anuência, segundo a sua aprovação, segundo a sua autorização. Não foi a nossa vontade, não fomos nós que promovemos esta ação, mas foi Jesus, ao morrer na cruz, ao dar-se por nós, que aprovou este ato tão importante de hoje e agora sermos chamados filhos de Deus. Aleluia. E porquê é que nós somos filhos de Deus? Porquê é que você é um filho de Deus? Para louvor e glória da sua graça. Através da sua vida, dos seus atos, das suas ações, você está a louvar a Deus? Ou você entende que louvar a Deus é chegar aqui ao domingo de manhã
e põe a mão no ar. É bom, eu ponho também. Mas, irmãos, se eu só fizer isso assim, aqui, e durante a semana, e durante o dia, eu não tiver atitudes que louvam e glorificam o nome do Senhor, não é uma atitude, digamos assim, esporádica, que me vai fazer diferente. Porque Deus quer, efetivamente, que cada um de nós seja para louvor e glória da sua graça, diz, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Então temos que entender que todo este ato que nos permite a nós sermos chamados e feitos filhos de Deus é um ato da graça de Deus sobre as nossas vidas. E agora termino no versículo 7. Não diz que teremos, diz em quem eu tinha ontem, eu tenho hoje e eu terei amanhã. Temos todos nós, os que já somos filhos de Deus, temos a redenção pelo seu sangue. O que é redenção? Vem da palavra redimir, comprar. E através do sacrifício de Jesus Cristo, que nós nesta manhã recordamos a sua morte e ressurreição até que Ele venha. Então, por causa desse ato de redenção, de remissão, ou seja, eu por mim mesmo não podia pagar o preço, eu por mim mesmo não me podia salvar, eu por mim mesmo não podia chegar ao céu, por causa de Jesus Cristo, Ele pagou o preço, Ele me comprou a mim, da maldição da lei, me fez uma nova criatura, eu fui comprado pelo sangue precioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dê glória a Deus, porque você foi comprado com um preço muito alto, que foi o sangue que Jesus Cristo verteu na cruz do Calvário. Aleluia. Pelo seu sangue. Remissão, limpeza. Sabe o que é remir? Limpeza. Apagou das ofensas. Segundo o quê? O dinheiro que você dá. A oferta, o dízimo que você foi dar. É isso que diz? Segundo as riquezas da sua graça. Tudo de Deus é por graça. Nenhum de nós consegue pagar nada a Deus. Agora nós damos para a obra de Deus porque amamos o Senhor. Não é para comprar nada. Se você pensa que vai comprar aí pessoas que sim, infelizmente a mim dá-me pena. Agora há por aí um curso que para saber orar pelos outros tem que pagar. Isto qualquer dia é tudo a pagar. Você quer que oremos pela sua cura? Vá pondo aqui umas notazinhas de 50 euros durante 6 vezes e vamos orar. Ainda bem que não é assim. Não é por o nosso dinheiro. Pela graça sois salvos. E há muita gente que não entende esta graça. Mas eu quero ajoelhar-me perante Deus e reconhecer a sua graça sobre a minha vida. E quanto mais eu estiver ajoelhado, e agora ajoelhado não é tanto no sentido físico da palavra, porque eu posso me ajoelhar com a hipocrisia, mas é ajoelhar no sentido de um coração quebrado, de um coração quebrantado, reconhecido pela grandeza e pelo poder de Jesus Cristo, no qual me humilho diante dele e posso dizer: só o Senhor é Deus. Por sua graça e por seu amor estou aqui, porque Ele me comprou, me redimiu, e pela gratidão que há no meu coração, eu nesta manhã quero participar de uma maneira digna do pão e do vinho, que representam aquilo que Ele fez por mim na cruz, que pagou um alto preço, que sofreu, que foi humilhado, que foi injuriado. Mesmo quando, antes deste acontecimento, ele podia dizer ao Pai: Pai, se é possível, passa de mim este cálice, este sofrimento. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. E por causa da vontade do Pai, tu e eu, nesta manhã, estamos aqui. Aleluia! Para glorificar e exaltar o nome daquele que ressuscitou de entre os mortos e está vivo à destra de Deus Pai, intercedendo por ti, intercedendo por mim, porque quer que nós sejamos mais que vencedores. Aleluia! Fiquemos em pé e glorifiquemos o nome do Senhor. Aleluia!